Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar conosco na manhã desse dia, na certeza de que Deus há de falar ao nosso coração, edificar as nossas vidas. O texto que eu gostaria de começar lendo nesta manhã encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 16, apenas o versículo 15 e o versículo 16. Marcos, capítulo 16, apenas o versículo 15 e o versículo 16. Nós temos aqui uma ordem para a evangelização. E o texto nos diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Preste bastante atenção na expressão do versículo 15, quando o Senhor Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Oremos ao nosso Deus, na certeza de que nós seremos tocados, sensibilizados, a sempre estar disposto a pregar o Evangelho a toda criatura. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos pela manhã desse dia. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem falado sempre ao nosso coração, tem despertado ao teu povo a te servir, a te adorar, te bendizer. E na manhã desse dia, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos atender, Senhor, o Teu chamado e cumprirmos, ó Deus, a ordem da grande comissão. Fala nossos corações, abençoa os irmãos que estão em casa, derramando sobre eles também, ó Pai, a bênção do Senhor, dando a cada um deles disposição para Te servir, mesmo neste tempo de pandemia, que possamos usar todos os meios que temos possíveis, ó Deus, na mídia, para falar do Teu amor para aqueles que ainda não Te conhecem. Fala o nosso coração agora através do louvor, em nome de Jesus. Amém. Nós cantaremos em louvor e adoração ao nosso Deus o cântico que eu tenho chamado o Evangelho anunciar. Nós ouviremos este cântico e aqueles que conhecem, você pode cantar. O evangelista Tiago e o jovem Luiz Gustavo estará tocando e cantando para nós. É muito longa por continuar, mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim.
quantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Meus irmãos, como é linda a canção que nós acabamos de ouvir e cantar, onde diz que nós temos um chamado, e este chamado é do Evangelho anunciar. O texto que eu escolhi para nós estudarmos nesta manhã fala exatamente sobre isto, trazendo-nos ao conhecimento de que a igreja precisa estar disposta a pregar o Evangelho, a ampliar a visão, para que assim o projeto de Deus, a vontade de Deus, ela possa se cumprir através das nossas vidas. Abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 9, dos versículos 35 ao versículo 38. Mateus capítulo 9, verso 35 ao versículo 38. O texto vai falar sobre a seara e os trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Como diz o verso 37, rogai, pois, verso 37, a seara na verdade é grande e os trabalhadores são poucos. Oremos ao Senhor, pedindo ao Senhor que aplique ao nosso coração o ensino da palavra. Senhor, graças te damos porque a tua palavra foi lida e nós cremos que ela há de falar ao nosso coração nesta manhã, no coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu creio que esta palavra do Senhor Jesus, meus irmãos, ela não pode ficar esquecida em nossa mente. Precisamos lembrar sempre de que
A seara é grande e nós precisamos urgentemente nos dispor a ser um instrumento poderoso, útil, valioso nas mãos de Deus. Quando Jesus acabou de proferir o Sermão do Monte, estavam as multidões, diz a Bíblia, maravilhadas por sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade. E diz o texto bíblico no Sermão do Monte que ele as ensinava não como os escribas, porque os escribas pregavam daquilo que eles não viviam. Isso pode ser observado em Mateus capítulo 7, versículo 28 e o versículo 29. Meus amados irmãos, o que nos faz entender que a missão da igreja é viver na prática o Evangelho. Apresentar Jesus Cristo ao mundo como o único Salvador e mediador entre Deus e os homens. Como nós podemos muito bem observar no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Texto este que você conhece muito bem, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O mundo precisa entender que só existe Jesus como único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Como nós também podemos observar no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, quando Jesus também vai dizer que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vier a mim de modo nenhum eu lançarei fora. O que nos faz entender que o Evangelho precisa ser anunciado, o Evangelho precisa ser pregado, para que outras pessoas então possam conhecer o verdadeiro e único caminho, a verdade, que é Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Em João capítulo 7, versículo 38, Jesus vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, mostrando que todo aquele que declara ser crente precisa pregar o Evangelho, porque o Evangelho, como já foi dito, é para ser crido, é para ser vivido e é para ser pregado e expandido. O versículo 35 do texto ora lido, meus irmãos, vai dizer que Jesus ia por toda parte pregando o Evangelho, ensinando e curando os enfermos de toda e qualquer tipo de doença. Porque o Evangelho precisa ser pregado? Meus irmãos, certamente porque existem muitas pessoas ainda sem conhecer Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Portanto, se alguém lhe perguntasse qual é a verdadeira missão da igreja, o que você deveria responder? Pois esse é o tema que eu quero abordar nesta manhã, sobre a missão da igreja. A missão da igreja e a resposta que você e eu precisamos dar. Podemos ver à luz desse texto, no versículo 35, que a missão da igreja é adorar a Deus, mas acima de tudo nós podemos ver à luz desse texto, pregar o Evangelho a todos os povos, a fim de que os povos possam ser alcançados pela misericórdia, graça do nosso maravilhoso Deus. Pregar o Evangelho a todos os povos é responsabilidade minha,
é responsabilidade sua, é nossa, é de todos nós. Sabe por quê, irmãos? Porque ao pregar o Evangelho nós obedecemos à grande comissão. Tal como nós lemos no texto da abertura da nossa escola dominical, Marcos 16, versículo 15: e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto é, levando a eles ao arrependimento, o conhecimento da palavra, das doutrinas da igreja, a fim de que, conhecendo o Evangelho, se arrependendo dos seus pecados, chegue ao pleno conhecimento da verdade, e a partir daí, estas pessoas também possam alcançar outros, a fim de que outros também possam se agregar ao reino de Deus. É por isso que, ao pregar o Evangelho, nós obedecemos à grande comissão. Também, como está escrito em Mateus capítulo 28, o versículo 19, onde o texto nos diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trazendo aqui a mesma ideia ali do texto de Marcos capítulo 15. Somos chamados para levar as boas novas do Evangelho a todos os povos. Esta é a missão da igreja. Aliás, a palavra igreja significa sair para fora. Sair de dentro para fora. Esta é a missão da igreja. Conhecer a palavra é importante, conhecer as doutrinas ainda mais, mas nós precisamos contaminar estas pessoas lá fora. Eu diria que com esta palavra abençoada, que vai transformar a vida, trazer saúde física e espiritual. A missão da igreja é pregar o Evangelho, como Jesus nos ensinou à luz desse texto. Verso 35, mostrando que ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando de toda sorte de doenças e enfermidades. Meus irmãos, aliás, se você observar o contexto anterior, isto é, de Mateus capítulo 9, o contexto anterior é o capítulo 8, você vai observar o Senhor Jesus aqui fazendo grandes milagres e curas. Mateus 8, de 1 a 4, ele cura um leproso. Mateus 5, 8, de 5 a 13, ele cura um criado de um centurião. A cura da sogra de Pedro, dos versos 14 ao 15, Jesus acalma as tempestades. A cura de um paralítico em Cafarnaum, a cura de 2 endemoniados gadarenos, isso tudo no capítulo 8. A cura de uma mulher hemorrágica, nós vamos observar no final do capítulo 8, a cura da filha de Jairo também. Onde nós podemos perceber por que o capítulo 9, a partir do versículo 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Aqui está a resposta, aqui está a atitude e as ações que o Senhor Jesus, ele teve, e a forma como ele agiu no contexto em que ele esteve. Agora sim, nós podemos compreender melhor a narrativa do capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38, mostrando que o ministério de Jesus era prático e o seu amor era visível e a sua misericórdia era constante. Meus irmãos, a missão da igreja é adorar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo, mas também de pregar o Evangelho
a toda criatura. Esta é a nossa missão. Aproveite esses dias de pandemia, onde você tem tido tempo suficiente para usar os recursos que temos na mídia. Evangelize, pregue, fale do amor de Jesus. As pessoas precisam mais do que nunca, urgentemente, ouvir falar de coisas boas, agradáveis, palavras de esperança, de luz, de salvação. A missão da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura. E o último tópico que eu gostaria de destacar, nós podemos ver aqui no versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Essa expressão do verso 36 é importante, porque diz que o olhar de Jesus, ele é perceptível. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Portanto, a segunda missão da igreja que eu gostaria de deixar nesta manhã, a você que me ouve, é compadecer daqueles que estão aflitos e desamparados. É a realidade da qual nós estamos vivendo nos dias atuais. Quantas pessoas estão aflitas? Quantas pessoas estão se sentindo desamparadas? Quantas pessoas estão angustiadas? E o nosso dever, como servo de Deus, como cristão, o nosso dever é perceber, ter um olhar perceptível, como o Senhor Jesus relata aqui no versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Como tem sido o nosso olhar? Será que nós temos percebido a necessidade daquele que está próximo de nós? A missão da igreja é pregar o Evangelho, mas também compadecer daqueles que estão aflitos e desamparados. Como pode ser visto o texto que nós acabamos de ver e de ler, mostrando que o olhar de Jesus foi compassivo. E é desta forma que nós devemos nos portar. O olhar de Jesus foi compassivo, perceptível. E nesse olhar ele viu as necessidades daquelas ovelhas. E percebeu que elas estavam sendo esquecidas, desamparadas. E o que ele fez? E o que nós devemos fazer? Nós devemos acolher. Nós devemos ser bênção. Nós devemos ser um canal de bênção na vida destas pessoas. E Jesus diz mais no versículo 37 do texto que lemos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meus irmãos, é neste cenário e neste contexto que nós como igreja precisamos olhar para as necessidades daqueles que estão próximos de nós. É nesse contexto que nós precisamos trazer a estas pessoas uma palavra de fé e de esperança, mostrando para elas que existe uma esperança, independente daquilo que aconteça, independente daquilo que esteja acontecendo ou possa acontecer. Jesus é a razão da nossa esperança. Ele é tudo o que nós precisamos, porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam, fortalece a sua força. Concluindo então, eu quero apenas fortalecer a ideia de que a missão da igreja é pregar o Evangelho a todos os povos, é compadecer daqueles que estão aflitos, desesperados, desamparados, sem guia, sem pastor. Precisamos compreender que a missão que Jesus nos ensina à luz desse texto é uma missão integral. Não uma missão que fica apenas para nós mesmos, no conhecimento de Deus,
Mas Deus fala ao nosso coração. A partir do momento que nós aprendemos e conhecemos a palavra, Deus tem nos dado toda a autoridade para que nós possamos pregar o Evangelho a todos os povos. É hora, está na hora da igreja acolher, socorrer, amparar os necessitados. E às vezes os necessitados podem estar mais perto do que você possa imaginar. Jesus nos ensina à luz desse texto que a missão da igreja é alcançar o perdido. Jesus nos ensina à luz desse texto que é amparar os que estão aflitos. O teólogo e escritor René Padilha, em seu livro Reino, Igreja e Missão, ele disse uma frase interessante, impactante, dizendo que a igreja é o instrumento do reino de Deus para levar as boas novas do Evangelho aos perdidos. E foi isso que nós aprendemos aqui nesta manhã. E conclui dizendo: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como diz lá o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, que a partir de hoje sejamos mais ainda disponíveis para pregar o Evangelho a todos os povos e acolher os necessitados, consciente de que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E o texto conclui dizendo: rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Devemos sim orar para que Deus levante outros, para que outros possam se disponibilizar a levar as boas novas do Evangelho para aqueles que estão aflitos e necessitados. Para que, no fim de todas as coisas, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amém? Quero orar com você, encerrando assim a nossa escola dominical nesta manhã. Lembrando que logo mais à noite, às 19h30, pastor Clodoaldo estará trazendo uma mensagem certamente abençoada a cada um de nós. É só você acessar no YouTube e Facebook e digitar IPB Araxá. Você estará sintonizado conosco. Oremos. Pai, graças te damos pela manhã desse dia, pelo ensino da tua palavra. Nós te louvamos porque tu tens sido um Deus presente, um Deus que tem cuidado intensamente, diariamente, o tempo todo de cada um de nós. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Tu sabe e conhece muito bem a necessidade de cada um. E ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos, mesmo neste tempo de pandemia, mesmo diante da crise, fazer dela uma oportunidade para crescer, lendo a Tua palavra, orando e também pregando as boas novas do Evangelho àqueles que não Te conhecem. Acolhendo, ó Pai, aqueles que estão necessitados, aflitos, desamparados, para que assim toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Tudo isso nós oramos agradecidos no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus.